Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos, preparado pela comunidade Bom Pastor, aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, para você. Estou aqui com a minha irmã Laura Beatriz, no 9º andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, onde é a nossa sede, fazendo mais um encontro de partilha sobre a Palavra de Deus, juntos e junto com você que está com a gente. Então, seja bem-vindo à nossa comunidade. Laura, tudo bem? Traz o pessoal para dentro, né? Para a gente poder sentar um pouquinho, tomar um café. Seja bem-vindo, bem-vinda. E aproveitando que o Padre Antônio deu o endereço completo, se quiser vir, vem, vai ser muito bem recebido, com um abraço, um cafezinho. Segunda a sexta, estamos aqui. Então, e lembra assim, toda última sexta-feira do mês a gente tem aquela vigília, há muitos anos, abençoada. Então, e toda segunda-feira o grupo de oração, à tarde e à noite. Mas aí é lá embaixo, na capela de adoração aqui da Paróquia Nossa Senhora de Copacabana. É convidadíssimo, convidadíssima. Maravilha. Então, já fizemos o nosso merchan. Agora... Convite, não foi merchan. É claro. Continuamos, Laura, com as igrejas da Ásia Menor que são levadas por Jesus a um momento de repensar as coisas, rever o modo como estão caminhando, se desincumbindo da sua missão. E eu acho que essas igrejas têm muita coisa para ensinar para a gente, né? Padre Antônio, 30 segundos de louvor e alegria. As pessoas estão muito felizes da gente estar partilhando Apocalipse, porque algumas pessoas, assim, não tinham coragem, né? Então, alguns comentários, inclusive lá no YouTube, de que estão contentes por essa partilha, não ser um curso, que existe, graças a Deus, curso sobre... Mas essa partilha de Apocalipse ajudando os irmãos e as irmãs a compreenderem. Que bom, então vamos continuar. A gente está pegando o iniciozinho do livro do Apocalipse, que na verdade traz para a gente as mensagens do Senhor, né? Os convites de Jesus ao arrependimento para as 7 comunidades cristãs, as 7 igrejas que estavam em 7 cidades da Ásia Menor, que hoje seria a região da Turquia, né? 7 cidades, algumas maiores, outras menorzinhas, onde havia comunidades de cristãos, cada uma vivendo o seu momento, passando pelos seus desafios, e Jesus tem uma palavra específica, uma palavra bem prática para cada uma dessas igrejas. Isso é incrível. Né? Colocando cada uma delas num estado de, como a gente tem falado, de balanço, né? Estamos fazendo um balanço de como estão as nossas coisas, como está a nossa caminhada. E hoje a gente está indo para a igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. Se você não viu ainda, nem viu, a gente já partilhamos Éfeso, né? Esmirna, e agora a gente vai a Pérgamo. Pérgamo, que é a cidade onde começou a ser comercializado e feito o pergaminho. Por isso que vem de, né? Pergaminho vem de Pérgamo. Pergaminho foi uma maneira de criar um material para escrever que, como é que a gente pode dizer, durasse mais do que o papiro. Papiro é uma espécie de papel mesmo, né? Feito de vegetal trançado. É eficiente, mas se perde muito fácil. O pergaminho, que é, na verdade, pele de animal, ele passando por uma preparação legal, ele dura mais, né? Uhum. Então, a gente tem papiros, por exemplo, com trechos, né, de livros bíblicos que chegaram até a gente, mas, geralmente, quando são pergaminhos, a gente tem pedaços maiores, a gente tem textos maiores, porque pergaminhos se conservam melhor do que o papiro, né? Então... Momento rádio relógio. Não. Né? Mas vamos lá. A mensagem a Pérgamo, vamos fazer como a gente fez com Esmirna, com Éfeso. Primeiro ler tudo, que é ler tudo tá, para entender a mensagem que o Senhor está mandando a essa igreja. Okay. Então, como sempre, Jesus começa endereçando a mensagem ao anjo, ou seja, ao bispo da igreja. Então,
ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. Como hoje, né, Padre Antônio? Quando o Papa quer falar alguma coisa, ele se dirige, né, quando é uma coisa específica, ao bispo, é isso? Sim, exato, a mesma coisa, né? Então, eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Muito bem, temos muita coisa acontecendo aqui, então vamos lá com calma. Primeiro, Jesus se apresenta, se dá... Ele sempre começa ele se dá as credenciais, né, dele. Então ele diz, eis aqui aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes é uma espada capaz de cortar assim e assim, né? Portanto, ela é uma espada que sempre corta, que sempre, né, fere. É uma expressão tão assim presente aqui no Novo Testamento, e que normalmente se identifica com a palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus é a espada afiada. Né? A palavra de Deus, ela tem o poder de cortar, ou seja, de separar, discernir o que há dentro de nós. Ela corta assim e assim, né? Portanto, Jesus diz, olha, está aqui falando com vocês aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, aquele cuja palavra é certeira. E é preciso que vocês se deixem ferir por essa palavra. É ela que vai ajudar vocês a discernirem o que vocês estão vivendo. Vocês não têm, parece que, muita consciência do que está acontecendo no meio de vocês. Então, eu vou explicar a vocês, eu vou deixar claras algumas coisas, porque discernir significa isso, né? Discernir significa 2 coisas estão emboladas e você separa elas, de tal maneira que você enxerga uma e outra, né? Normalmente na vida é assim, né? As coisas não vêm claras, elas vêm emboladas. Então, vem coisas certas misturadas com coisas erradas, vem palavras certas misturadas com palavras erradas. E aí, o que a gente tem que fazer? Separar. O que ajuda a gente a discernir as coisas? A palavra de Deus. Ela separa, né? Ela faz com que a gente perceba o que é agradável a Deus, o que não é, o que é segundo a verdade e o que não é. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou ajudar vocês a discernirem o que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo coisas boas, mas no meio vocês estão passando por um grande perigo, um grandíssimo perigo, e eu vou mostrar esse perigo a vocês. Então, talvez o Senhor gostaria de fazer algo parecido na vida da gente, né? Nós temos acertos, tem coisas boas, mas é possível que a gente também esteja, sem perceber, se envolvendo com coisas que são perigosas, que são riscos para nós. Então, o Senhor, com a sua palavra, ele separa uma coisa da outra. Olha, isso daqui me agrada, isso aqui não. Olha, isso deve ter lugar na sua vida, isso daqui não. Então... Padre Antônio, é muito bonito de observar, muito lindo, que em alguns momentos Jesus, eu sou o bom pastor, e aqui ele começa com um título dele tão forte, né? Eis aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na boca. Então ele já chega assim, chegando... E dizendo já, nessa apresentação, ele já dizendo o que a gente está precisando, o que a igreja de Pérgamo, naquele momento, estava precisando ouvir. A gente precisa pedir muito a Deus essa capacidade de perceber Jesus de uma maneira integral, né?
Jesus é o bom pastor, mas Jesus é aquele que tem a espada de dois gumes. Né? Então, ele não usa a espada de dois gumes para ferir de morte, mas ele não é um bom pastor açucarado. Né? Passar açúcar no bom pastor não faz justiça a tudo que ele teve que sofrer por nós. Por outro lado, imaginar que Jesus tem uma espada de dois gumes para ferir de morte não faz justiça à compaixão que ele demonstra pelo maior pecador. Uhum. Então, as duas coisas têm que ser vistas conjuntamente. Né? E aqui ele se apresenta dessa maneira. Né? É interessante porque logo depois ele vem com mais palavras claras. Né? Eu sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Padre Antônio, assim, muito parecido com aquela conversa que ele teve com a samaritana, né? Vai buscar o teu marido, né? Muito. Aquele foi mais direto, né? E é interessante porque também quando Jesus vai com os apóstolos lá para o norte, perto de Cesareia de Filipe, onde ele recebe, né? Ele instiga e recebe a profissão de fé de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele diz a Pedro, né? E tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É interessante porque o lugar onde Jesus diz isso, que é lá em cima em Israel, né? Cesareia de Filipe, era uma região onde havia muito paganismo e onde havia templos pagãos muito conhecidos. Era uma região de fronteira. Então, ali havia judeus, mas havia também pagãos. Uhum. Era uma região, aliás, a Galileia, onde Jesus viveu, que às vezes era muito mal vista pelos judeus da Judéia, né? Era uma região onde havia muito disso. Né? É uma região que fica até hoje, ficava mais ainda naquele tempo, numa rota de comércio entre a África e a Ásia. Então, é uma rota de comércio, significa que tem gente de todo canto. Portanto, ali havia muito paganismo, pagãos passando por ali o tempo inteiro. Havia postos de pagamento de imposto, então havia gente que lidava com isso. Era uma certa fronteira do Império Romano, então tinha muito assentamento de gentios ali e tal. Bom, resultado disso, em Cesareia de Filipe, onde Jesus diz que sobre a igreja dele as portas do inferno não prevalecerão, havia templos pagãos grandes, né, famosos, que possivelmente Jesus estava vendo quando falou isso. Olha, essas portas do inferno não vão prevalecer sobre vocês, que são um grupinho tão pequeno, mas, né, e essas portas parece que vão engolir, não vão não. Né? Jesus agora diz aos cristãos de Pérgamo, eu sei que vocês estão morando onde fica o trono de Satanás. Bom, em Pérgamo havia um grande templo dedicado a Zeus e havia um grande templo dedicado ao imperador de Roma. É engraçado porque a Ásia Menor, que é essa região onde existiam essas comunidades cristãs, foi uma região onde se cultuou muito o imperador de Roma e se cultuou muito Roma como uma divindade. Então imaginava-se que a cidade de Roma tinha por trás dela um gênio ou uma divindade que a conduzia. O pessoal da Ásia Menor era chegado numa religiosidade assim meio... Né? Eram muito sincretistas e tal. Então, como aquela região toda era dominada pelo Império Romano, naquela região graçou muito uma religiosidade que acabou sendo uma religiosidade que tinha muito a ver com política. Se adorava o imperador de Roma, se adorava a cidade de Roma. O que se esperava num templo dedicado ao imperador? Que as pessoas fizessem culto a ele, queimassem incenso a ele, oferecessem sacrifícios a ele. Um templo dedicado ao imperador. A um político. Ou seja, se alguém se recusa a oferecer sacrifício ao imperador, queimar incenso ao imperador como se ele fosse um deus, o que essa pessoa está praticamente dizendo? Não me encaixo nisso, nesse império aí de vocês, não. Essa pessoa até poderia dizer, olha, eu
rezo pelo imperador, eu espero que ele esteja bem para que a gente esteja bem, mas não me peça para adorá-lo. Ela poderia até dizer isso, mas para a maioria das pessoas, o fato dela não querer cultuar o imperador significaria, então, é rebelde contra o império. Olha o desafio aí que os cristãos tinham na Ásia Menor. Quer dizer, como ser cristão, como ser fiel a Deus e, ao mesmo tempo, como ser cidadão de um império mundial que os cristãos entendiam que era o império político daquele tempo, então tinha que funcionar e tinha que funcionar bem para deixá-los em paz, para que eles também pudessem ter uma vida próspera, mas que os cristãos não aceitavam que se intrometesse em áreas da sua vida que tinham a ver com Deus. Quer dizer, chega uma hora em que o poder político não pode avançar em cima de algumas coisas que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, os cristãos na Ásia Menor, houve muita perseguição aos cristãos na Ásia Menor por conta disso, né? Porque nessa região, adoração e poder político se misturavam muito. E os cristãos, então, eram entendidos como... Né? Então, como essa pessoa que depois a gente vai ver Jesus, que morreu, exato, né? Jesus chama Pérgamo de lugar onde está o trono de Satanás, justamente por isso. Quer dizer, há ali um templo dedicado a Zeus, que era famosíssimo, né? Havia ali um templo dedicado ao imperador romano, que exigia, portanto, adoração, e é o trono da iniquidade, quer dizer, o poder político que exige direitos de divindade. Isso está errado. Que cidade, meu Deus! Olha, se a gente fosse entrar numa discussão, eu não sei até que ponto hoje a coisa é muito, muito diferente. Talvez não tenha a ver tanto com... Ninguém vai fazer um templo dedicado a presidente ou a rei nenhum, porque essas coisas não tem mais chamariz hoje, mas às vezes o que se exige da gente é quase como se fosse. Né? Então, enfim, né? Trono de Satanás. E aí Jesus diz, mas tu, ele está falando a uma igreja, né? Tu te apegaste firmemente. Interessante, né? Como que Jesus trata uma comunidade como alguém. Jesus quer que nós sejamos um só coração, uma só alma. Jesus olha para a igreja como a esposa. Então ele chama de tu, né? Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então houve um mártir na comunidade cristã de Pérgamo, chamado Antipas, que foi martirizado, que foi morto pela sua fidelidade a Jesus. E a comunidade de Pérgamo, nessa época, nesse tempo, que a gente não sabe se foi meses ou alguns anos antes, foi fiel. Eles não se deixaram abater, continuaram professando a sua fé em Jesus. Mas, e aí tem um mais, né? Padre Antônio, é muito forte isso que o senhor chamou a atenção, né? Porque ele poderia, vocês de Pérgamo, né? No plural, mas ele fala tu, pedindo, querendo, né? E já afirmando que aqueles ali eram um só coração, uma só alma. Nós temos cada comunidade cristã, tem vou usar uma expressão, não sei nem se existe, uma responsabilidade corporativa. Ou seja, como é que nós, que somos feitos pelo Senhor, um só coração, uma só alma, estamos respondendo ao chamado que Ele tem para nós, na nossa cidade, no nosso lugar, no nosso tempo. Né? Temos uma responsabilidade como corpo. E a gente tem que lembrar disso. Né? Então, Jesus agora, no versículo 14, tem porém, tem um senão. Né? Então, ele reconhece que em tempos de prova, que pelo visto passaram, houve martírio em Pérgamo, a comunidade se manteve fiel, mas agora ele tem uma coisa contra essa comunidade. O modo como eles estão vivendo as coisas agora. E aí ele diz, que no meio de vocês há seguidores da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também seguidores da doutrina dos nicolaítas. Bom, o que significa isso? Não sabemos exatamente. Baalamitas e nicolaítas, que parecem ser dois grupos de pessoas aí, né? A gente não sabe se eram seitas dentro da comunidade, se eram pequenos grupos, ou se era um tipo de
raciocínio, de pensamento que estava crescendo dentro da comunidade. Nicolaítas, não sabemos, isso pode vir do nome de alguém e pode vir também da palavra, né, que está por trás disso. Não sabemos o que significa exatamente. Baalamitas, aí a gente já pode ter uma ideia. Lá no livro de Números, lá no comecinho da Bíblia, há uma referência a um homem chamado Balaão, que foi contratado por um rei moabita, que era um povo que vivia às turras com Israel, né? E pelo qual Israel tinha que passar para entrar na Terra Prometida, quando viajou do Egito para lá. Esse homem Balaão, ele era, não se sabe se um profeta ou um adivinho, o que ele era, mas ele era alguém que era dado a vaticinar, né? Fazer vaticínios, proferir encantamentos ou maldições ou bênçãos, né? E o rei dos Moabitas enviou gente a Balaão com dinheiro para dizer para ele, olha, vem aqui e amaldiçoa os israelitas, porque eu não sei como lidar com eles estão passando aqui pela minha terra, eles são muitos, eu acho que eles vão criar um problema aqui, vem amaldiçoá-los, né? E aí Balaão tem um encontro com Deus e Deus diz, olha, você não pode amaldiçoá-los porque eles são abençoados, eu abençoo, você não pode amaldiçoar. E aí ele diz para os caras que foram lá para contratá-lo, né, olha, eu não posso amaldiçoar essa turma porque Deus está abençoando, eu não posso fazer diferente, não tenho o que fazer. E aí, uma segunda vez, os caras vão até ele e aí ele resolve ir. Parece que Deus diz, vai, né? E ele vai possivelmente também por preocupação com a grana que ele viu ali, o pessoal oferecendo para ele, pô, vou perder uma dessa, né? Só que quando ele chega, né, no lugar onde ele tem que berrar lá as maldições dele, Deus não permite, e por 3 vezes ele abençoa os israelitas. E aí o rei de Moab fala, peraí, você pode até não amaldiçoar, mas para abençoar também não dá, né? E tal, e não... Mas Balaão estava de olho ali Bom, então ele teve uma ideia, já que eu não posso amaldiçoá-los porque eles são abençoados, eu posso sugerir aqui para o rei de Moab alguma coisa que faça com que eles percam a bênção que Deus deu a eles. Então Balaão sugeriu ao rei de Moab, olha, manda pro acampamento israelita algumas mulheres bonitas daqui da tua terra para seduzirem a eles. E aí, seduzidos por eles, de repente eles vão se envolver com elas, talvez alguns até queiram casar-se com elas, elas vão ensiná-los a ser idólatras, elas vão ensiná-los a fazer sacrifícios aos deuses, e aí a infidelidade deles vai ser maldição para eles próprios. E dito e feito. O rei de Moab mandou algumas mulheres moabitas para lá, e alguns israelitas se encantaram com elas, e alguns até casaram com elas, e trouxeram para o meio do povo de Israel idolatria junto com elas. Então, começou um tempo complicado ali em Israel, até que Moisés entendeu o que estava acontecendo, né? Mas o que significa isso? Alguém que segue a doutrina de Balaão é alguém que pensa o seguinte, olha, a gente tem que se adaptar ao que tem aqui ao redor da gente, cara. A gente tem que se adaptar. Então, vamos nos acomodar ao que temos aqui. São moabitas que a gente tem ao redor. É gente idólatra, mas vamos nos adaptar a isso, é o que tem. Vamos trazer para cá, vamos fazer conviver, né? Só que Balaão sabia onde ele estava mirando, né? Então, ele sabia que se Israel, que ele não podia amaldiçoar, se Israel se comprometesse, se acomodasse na idolatria, Israel traria maldição sobre si próprio. Então, os balaamitas, né, são pessoas que dentro da igreja dão a impressão de que não há problema nenhum em a gente se adaptar e conviver com aquilo que no nosso entorno acaba, no fundo, nos fazendo abrir mão do nosso relacionamento com Deus, da nossa fidelidade a Deus, daquilo que Ele pede de nós. E aí, é claro, isso gera uma igreja, uma comunidade frágil, que não vai ser capaz mais de suportar provação, né, dificuldade. Bom, temos aí um problemão, né? Porque os balaamitas, talvez eles andem sempre
no meio da igreja, seja sempre uma tentação, né? Independente de intenções, né? Mas sempre há pessoas que imaginam que para que a igreja possa caminhar, ela deve se adaptar ao meio. Adaptar-se ao meio significa trazer para dentro o que está fora. E possivelmente, né, não qualquer coisa, mas coisas que, na verdade, não correspondem àquilo que Deus pede de nós. No fundo, o resultado disso é uma igreja espiritualmente fraca, incapaz de reagir no tempo da prova, incapaz de ser luz no meio do mundo, porque ela vive no meio das mesmas trevas, entendeu? Então, é disso um pouquinho que Jesus está falando aqui. Olha, eu sei que vocês já passaram por perseguições, eu lembro de Antipas, eu sei que no tempo da perseguição vocês foram fiéis, mas a situação mudou. Vocês permitiram no meio de vocês discursos de acomodação. E vocês se tornaram uma igreja acomodada ao meio. E olha, uma igreja acomodada ao meio, se vier uma nova perseguição, se vier um novo tempo de prova, não vai ser capaz de resistir. Então, ou vocês se arrependem e se fortalecem em mim e se tornam de novo aquilo que eu desejo de vocês e brilham nesse mundo, ou então vocês perdem o sentido de existir. Padre Antônio, esse mas tenho contra ti é muito forte, porque ele vem sempre depois trazendo algo que a gente poderia ficar só com a primeira parte, mas eu me mantive fiel ao teu nome em todo aquele momento de perseguição, dando para a gente uma falsa sensação assim de contentamento espiritual, de que está tudo bem. E o Senhor vem dizer, mas eu tenho contra ti, que você permitiu, né, que se acomodar nessa área aqui da tua vida, você, comunidade, achando, né, práticas quase que pagãs do mundo, achando... Então, assim, o zelo, eu vejo aqui o zelo de Jesus conosco, com Pérgamo, e agora em 2024, conosco, com cada um de nós, nos alertando. A gente não gosta muito de ouvir, mas tenho contra ti, mas é Jesus dizendo isso, né, para nós, nos alertando e nos mostrando onde que a gente está perdendo terreno para o mundo. Né? É interessante, porque a carta que a gente compartilhou antes, né, foi a carta a Esmirna, que era uma igreja que estava começando a passar por perseguição. E é interessante porque o perigo, né, o desafio para Esmirna era a perseguição. Outra, né? E aí Jesus diz, não tenha medo, seja fiel. Pérgamo não estava mais passando por perseguição, mas estava se acomodando. Para não... E aí Jesus diz, olha, foge disso, te arrepende disso. Né? Talvez para muitos de nós a perspectiva de uma perseguição seja algo distante, mas a perspectiva da acomodação não é tão distante. E talvez a acomodação seja muito mais perigosa para a alma da gente, porque a gente não percebe. Né? A gente não percebe. A gente vai sendo cozinhado naquilo até que espiritualmente a gente se torna incapaz de reagir, porque a gente não nota mais, a gente não tem mais discernimento. Né? Tá tudo embolado dentro da gente. Né? E quando você vai ver, você se tornou uma igreja, um cristão, né, que é incapaz, que não tem mais fortaleza espiritual para reagir num momento mais complicado, porque você foi agarrado, né, pela acomodação. Né? Eu acho que eu já conversei com os irmãos aqui, Laura, sobre uma vez que há muitos anos atrás houve um encontro de comunidades da Renovação lá em Assis, e havia um bispo do Paquistão, né, e falando dos desafios lá que eles estavam vivendo, porque no Paquistão os cristãos são perseguidos. E aí houve um desejo de fazer uma coleta para ajudá-los com dinheiro, né?
E esse bispo, quando soube, ele agradeceu e disse, olha, não, a gente só precisa que vocês orem pela gente. E alguém, um americano, ele foi falar, né, que tinha ficado todo mundo edificado com o testemunho que aquele bispo tinha dado, né? Uma igreja em perigo, né? Mas que estava lutando. E aí eu lembro que o bispo achou engraçado, ele falou, olha, normalmente chamam a gente de igreja perseguida, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não fiquem chateados comigo, mas nós não somos a igreja em perigo, a igreja em perigo são vocês no Ocidente. Porque no Paquistão nós estamos sendo perseguidos, mas a perseguição nos faz lembrar todo o tempo que o nosso maior bem é Jesus. A igreja em perigo são vocês, porque no Ocidente vocês têm tantas oportunidades que vocês correm o risco de nem aproveitá-las. E vocês têm tantas oportunidades e facilidades que vocês podem acabar diminuindo a fidelidade de vocês a Jesus e sendo engolidos por um mundo que oferece coisas demais, né? E eu nunca mais esqueci aquele negócio. Falei, cara, de verdade, se existe uma igreja em perigo hoje, somos nós no Ocidente, né? Que aparentemente, né, temos tantas facilidades, temos tantos meios à nossa disposição, mas o risco que a gente corre não é o risco da perseguição, pelo menos não ainda, mas é o risco da acomodação, né? É de nos tornarmos balaamitas. Ou seja, olha, nós trazemos maldição para dentro né, da igreja porque nós nos acomodamos, nos acostumamos com aquilo que há ao nosso redor e acabamos assimilando tudo isso. E, no fundo, nós somos assimilados pelo nosso entorno. Resultado disso, não temos mais motivo de ser. Porque se o Senhor nos colocou na terra como luz do mundo e nós estamos apagados espiritualmente, porque estamos repetindo o que o mundo faz, qual é o sentido, né, de uma igreja? É virar uma casa de shows? É virar um lugar de entretenimento? É virar um lugar de autoajuda? É o risco que a gente corre hoje, né? De ter muito pouco de Deus, porque perdemos a nossa fidelidade a Ele, e ter muito de homens, né? Porque o que sobrou depois da nossa acomodação é tentar fazer algo que só tem a ver com a gente aqui e não com Deus. E, Padre Antônio, é muito forte a solução que ele dá. Então, você agora vai fazer 9 dias de oração. E ele fala, a solução é arrepende-te. Uhum. Versículo a solução 16, arrepende-te. A solução que ele apresenta E olha, eu acho esse versículo aqui terrível. Pois senão, virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo, eu virei a ti, não sei como, mas a minha visita a essa igreja vai ser para combater essas pessoas com a minha palavra, a espada da boca dele é a sua palavra. Então, ou o Senhor ia enviar um profeta, ou o Senhor ia realizar alguma coisa para combater. Mas imagina Jesus tendo que vir ao seio de uma igreja para combater coisas que estão acontecendo ali dentro. Não para colaborar ou para conduzi-la, mas para combater males que estão dentro dela. Bom, então, se for preciso, vem, né, Senhor? Agora, a que ponto a gente chega? Né? A que ponto a gente leva o Senhor se a gente mantém a nossa acomodação? Né? Ele diz, o segredo é sempre arrepende-te. Né? Ou seja, reconhece. E isso, no caso da igreja de Pérgamo, era especialmente difícil. Como eu falei antes, na acomodação você não percebe que você está caminhando em erro. Porque, eventualmente, a acomodação gera aplauso, você tá entendendo? A acomodação gera tranquilidade, a acomodação gera... E isso, ao longo da história da igreja, aconteceu diversas vezes. Em momentos em que a igreja se acomodou também politicamente, perdeu muito da sua força espiritual, porque aparentemente tudo ia bem do ponto de vista da organização, né, da presença no ambiente social, mas a gente perdeu demais do ponto de vista espiritual. Então, acomodar-se é um perigo, é um desafio grande demais, porque a gente não percebe que a gente está mergulhado nele. E o arrependimento se torna muito difícil.
Então, o que Jesus faz aqui é dar à igreja de Pérgamo elementos para discernir o que está acontecendo nela. Né? Jesus vem dizendo, eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Essa espada, que é a palavra dele, serve para discernir, separar o que é bom. Então, a lembrança de Antipas, o exemplo que ele deu, o testemunho que ele deixou, o passado fiel dessa igreja. Vamos ficar com isso? E, por outro lado, aquilo que está diante dos olhos da gente e que a gente não está vendo. Tem gente no nosso meio levando a igreja para acomodação, para acostumar-se com coisas que o Senhor não pede de nós. Ele quer de nós. Então, vamos separar as coisas, vamos afastar isso do nosso meio. E não me lembro, depois eu vou até reler, a única igreja, a única comunidade que ele fala assim, não, eu mesma virei aqui, combaterei com a minha boca, com a espada. Quer dizer, de tão grave essa se acomodar, né? Porque aí é como o senhor falou, fica mais difícil para eu perceber que é. Sim, e aí é aquela história, né? Quando a palavra do Senhor deixa de ser direção e passa a ser incômodo, porque nesse caso aqui, Jesus diz, a minha palavra, a espada da minha boca, é a palavra dele. A minha palavra vai combater contra vocês. Vocês vão entrar em briga com a minha palavra. Olha que coisa. E a gente percebe que, né, brigar com a palavra deve ser algo muito ruim, porque você tenta vencê-la, mas ela dá sempre um jeito de se manifestar com clareza. Né? Então, é uma batalha perdida para o homem. Né? Então, Jesus está dizendo muita coisa aqui importante. Né? Mas ele termina, como de outras vezes, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Muita coisa bonita que Jesus promete, né? Então, ao vencedor. Lá em Esmirna, o vencedor é aquele que se mantém fiel na perseguição. Aqui em Pérgamo, o vencedor é aquele que não se deixa levar pela acomodação. Jesus está dizendo, aquele que vencer, eu darei o maná escondido. O maná, a gente sabe que foi o alimento que o Senhor providenciou para o povo de Israel enquanto atravessava o deserto. Havia um pouco de maná na Arca da Aliança, porque o Senhor ordenou a Moisés que colocasse lá as tábuas da lei, a vara, né, o cajado de Arão e um pouco de maná. Quando houve a destruição do primeiro templo de Jerusalém, quando houve a invasão, né, pelo Império da Babilônia e tudo, a Arca da Aliança se perdeu. Havia uma tradição entre os judeus de que, aliás, o profeta Jeremias deveria ter guardado a Arca da Aliança num lugar tão bem guardado que não se encontrou até hoje. Mas, ou seja, o maná escondido é aquele que está na Arca da Aliança. Mas é interessante porque havia entre os judeus a crença de que quando o Messias viesse, tudo isso seria restituído. Portanto, o Messias traria novo maná para um novo êxodo, uma nova etapa da vida do povo de Israel. Bom, o próprio Jesus diz, eu sou o pão vivo desse... Então, ele entende que como Messias, ele agora traz um maná que é ele próprio. Né? Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Né? Então, dizer que eu darei ao vencedor o maná escondido significa eu darei ao vencedor aquele que não se acomodar, se alimentar de mim, se alimentar da minha vida, se alimentar do pão vivo descido do céu, que sou eu próprio. E lhe darei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo. Pedras brancas eram usadas para muitas coisas naquele tempo. Né? Por exemplo, para se contar votos num julgamento. Pedrinhas pretinhas, pedrinhas branquinhas. O júri colocava as pedrinhas num cesto, as pedras pretinhas eram as pedras de condenação, as pedras branquinhas, as pedras de uma sentença de absolvição. Era uma das coisas. Havia outras coisas, né? Às vezes como entrada em jogos. Né? Os jogos aconteciam em
em estádios, então tinha ingresso para entrar. O ingresso, às vezes, era uma pedrinha branca que era dada para a pessoa. E também aos vencedores de jogos se dava, às vezes, uma pedra, né, com o nome da pessoa gravado na pedra, como se fosse uma medalha. Né? Uhum. E Jesus, então, está dizendo aqui, olha, ao vencedor, aquele que não se deixar acomodar, ao final dessa jornada, eu lhe darei a pedra branca escrita com um nome novo. Ou seja, eu vou dar para você uma novidade de vida, uma vida nova. Né? Você que for vencedor nessa jornada agora, vai receber um nome novo, o que significa uma nova vida, que eu vou escrever e só você vai saber. Né? Vai ser uma coisa entre nós, né? Mas que será uma nova vida que você receberá de mim. Então, nesse caso aqui, Jesus está falando de comunhão com ele e vida nova, vida vitoriosa, né? Que são os dons que ele vai conceder àquele que não se contaminar com a acomodação no mundo, ao espírito do mundo, mas for fiel àquilo que o Senhor pede da sua igreja. Eu fiquei, assim, muito tocada a cada igreja, a cada comunidade. Ele, no final, antes de dizer, né, o vencedor, ele abre com quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, Jesus revelou isso a São João, né, já idoso, o último livro da Bíblia, e Jesus nos alertando isso agora, né, Padre Antônio, que é o risco da acomodação, a gente não ter ouvidos para ouvir. Sim. A gente se torna insensível ao Espírito Santo quando a gente se acomoda. Então, um cristão ou uma igreja acomodada, que não se deixa desacomodar, incomodar, se torna insensível. Deus mostra caminhos, Deus mostra o que ele deseja, Deus mostra uma urgência para aquele tempo, para aquele lugar. Mas um cristão acomodado não vai perceber. Ele até vai querer fazer alguma coisa, mas vai ser alguma coisa que é ditada pela agenda do mundo no qual ele está acomodado. Não vai ser uma urgência do coração de Deus. Né? Vai ser alguma coisa da agenda do mundo. Uhum. Então, que o Senhor nos livre dessa insensibilidade gerada pela acomodação. Né? Insensibilidade para Ele, gerada pela acomodação ao mundo, ao ambiente que nos cerca e que quer ditar, né, os critérios da nossa vida. Né? Mas os critérios da nossa vida, eles não podem vir do trono de Satanás, né? Eles não podem vir de um comprometimento com instâncias que não são o Senhor. Nenhuma instância, nenhuma, pode tomar o lugar que é de Deus. Em Pérgamo, o imperador de Roma, ele tinha se tornado uma instância divina. Não é assim que funciona. O mundo não tem esse direito. Né? A última instância que exige a nossa fidelidade e que por isso nos incomoda ou nos desacomoda, como você quiser, é Deus. Né? E o nosso espírito é aberto para Ele. Né? E só Ele pode preencher isso. Né? Outras coisas, não. Então, vigilância contra a tentação da acomodação, que também está rondando a gente, né? Não é diferente hoje do que era 2000 anos atrás. Então, me parece que é legal, porque tira também da gente a impressão de que estamos vivendo hoje coisas assim absolutamente inéditas. Estamos nada, tudo reprise. Né? Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, entende os desafios que foram enfrentados pelos cristãos há tanto tempo, a gente percebe, no fundo, as táticas do maligno são as mesmas, mas a resposta do Senhor já foi dada. É como esse testemunho lindo desse bispo do Paquistão, né? Pérgamo tem tudo a ver com a gente, né, Padre Antônio? Uma igreja em perigo. Então, uma igreja em perigo. Talvez sejamos nós, se não entendermos que, às vezes, a provação, ela nos obriga a dar o nosso melhor. Quem tem ouvidos, ouça. Beleza? Tranquilo, Laura? Então, paramos aqui também, né? Paramos em Pérgamo. Pérgamo. A nossa viagem depois vai nos levar a Tiatira, mas é para a próxima. Tá bom? Tá. Gente, obrigado pela companhia. Se você achou que valeu a pena,
curte, compartilha, comenta. Se achou que não valeu a pena também, comenta Sim, também. não gostei. Isso. Mas ajuda a gente a levar um pouquinho da nossa partilha para mais alguém, quem sabe ajudando os irmãos que querem conhecer um pouquinho mais a palavra, trazê-la para o seu dia a dia. A gente espera que tenha ajudado a você também, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, tamo junto, vamos lá. Tchau, tchau.